Gente, então vamos começar. Eu queria pedir para o Rafa orar para a gente iniciar, por favor. Rafael ou Rafael? Você, Rafa, você. Vai. Pedir que todos fechem os olhos. Querido Deus e amado Pai, estamos mais uma sexta-feira reunidos para louvar-te, Senhor, Pai. É sexta-feira dos jovens e muito boa essa sexta-feira porque a gente aprende muito também, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvor é com vocês, né? É com o Rafa agora. Já pode continuar. Começar com honra e glória, tá? Tá bom. Aflição e dor ele sofreu, suportou tudo em silêncio por amor. Precioso sangue ele verteu, nos comprou e resgatou sua morte na cruz. Morte que traz a vida, vida que emana graça, graça que nos liberta. Essa luz que dissipa as trevas, voz que espanta o medo, paz que acolhe a alma. Jesus. Precioso Jesus, toda honra, toda glória ao Redentor e Rei, todo louvor te entregamos como oferta de gratidão. És bem-vindo aqui, toma o teu lugar, reina sobre nós com graça e amor. Teu é o poder, majestade, soberano és, bondoso Senhor. Morte que traz a vida, vida que emana graça, graça que nos liberta. Essa luz que dissipa as trevas, luz que espanta o medo, paz que acolhe a alma. Jesus. Precioso Jesus, toda honra, toda glória ao Redentor e Rei, todo louvor te entregamos como oferta de gratidão. És bem-vindo aqui, toma o teu lugar, reina sobre nós com graça e amor. Teu é o poder, majestade, soberano. 'Soberano és, bondoso Senhor. Toda honra, toda glória ao Redentor e Rei. Todo louvor te entregamos como oferta de gratidão. És bem-vindo aqui, toma o teu lugar, reina sobre nós com graça e amor. Teu é o poder, majestade, soberano és, bondoso Senhor.
és bem-vindo aqui. Toma o teu lugar, reina sobre nós, com graça e amor. Teu é o poder, majestade, soberano és, bondoso Senhor. Teu é o poder, majestade, soberano és, bondoso Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Que nós possamos nos recolher naquele lugar secreto onde nós podemos nos encontrar com Deus, onde podemos abrir o nosso coração. Queria que você cantasse essa música pensando aonde é esse lugar secreto, aonde você se encontra com Deus, aonde você se derrama diante dele. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso me dá por mim, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
vocês, Léo e Mayumi. Quanto amor. Quanto amor. Quanto amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor. Quanta dor. Sofreu por mim, por amor. Quanto amor, quanto amor ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor. Quanto amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim, por amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém.
Amém, gente, Amém. amém. Antes da gente começar o estudo, eu queria pedir para a tia Eliane orar. Tia Eliane, você mesmo. Isso. Amém. Amém. Oração. Fala para eles abaixarem. Senhor, nesta noite, ó Pai, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome, dizer que o Senhor tem sido o nosso companheiro fiel, nosso amigo fiel de caminhada, e todas as vezes que nos reunimos, Senhor, tem sido uma bênção, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem usado, Senhor, os nossos jovens para louvar o teu nome, para adorar o teu nome. E eu quero te agradecer por isso, Senhor, porque é muito bom ver o teu agir, o teu mover nesse grupo, em cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, que nesta noite o Senhor continue a falar aos nossos corações, através do estudo bíblico que será dado hoje pelo Fábio. Obrigada, Senhor, pela inspiração que o Senhor tem dado a ele. E por esta noite, Senhor, que eu tenho certeza que vai continuar sendo maravilhosa e vai continuar, Senhor, trazendo mais luz e paz para o nosso coração e um pouco mais da Tua Palavra. Vamos ser enriquecidos um pouco mais com a Tua Palavra, com aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta noite, por cada vida, Senhor, que está conectada aqui conosco, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, amém. Então agora vamos passar, né, pro pastor, Não. pro alfa, Pro pro teacher. ômega. Se liga. Pro teacher. Não, tem nada de. Vamos. Mas assim, a Teacher Mariana não vai. papai. Não precisa... Ah, peraí. Mas aí- não Troca tá do lugar, Mário, com ele. Peraí, então deixa eu trocar com a Mariana. Onde tá aí? Pra não verem, não. Ah, Peraí. corona. Opa, aí, pronto. Corona, viu? E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fica mais pra cá, filha. A Maiara Mariana tá aqui do lado. Tudo beleza? Tudo em paz? Tudo firme? Vocês estão me ouvindo super bem? O som tá ótimo? Aê, beleza. Até a Denise lá que tá navegando ali, ó. Oi? O que falou? Excelente. Aê, muito bom, Rafinha, muito bom, legal. Bom, a gente vai dar continuidade naquilo que a gente vem falando nesses nossos estudos, né? Sobre a maneira de se interpretar. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. Acho que quase todas aqui são sérias, né? Todas são sérias. Mas uma coisa muito séria da importância que tem quando a gente conhece, quando a gente entende, quando a gente sabe o que a gente lê. E a Bíblia Sagrada é um livro fantástico. É um livro sensacional que a gente teve o prazer de ter em nossas mãos. E eu quero dizer que esse livro, eu sou apaixonado por esse livro. Eu tenho com ela um romance muito bonito, um romance de laços de amizade, de laços de vínculos, e poder fazer isso com a Bíblia Sagrada é rico demais, é bom demais. Então, se você não tem o hábito ainda de ler a Bíblia, deixa eu te dizer, você está perdendo, viu, meu? Porque a Bíblia é boa demais, meu. Não dá para ficar sem ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que faz parte da minha vida já há muitos anos. E se você perguntar assim para mim, Fábio, qual o melhor livro que você já leu da tua vida? Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é e vai ser sempre para mim o melhor livro que eu já li e o melhor livro que eu vou continuar lendo por toda a minha vida enquanto eu ainda tiver consciência das coisas. Beleza? Tá bom, meus irmãos? Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui já. Melhor, né? Aqui na... Deixa eu compartilhar aqui a minha... Ali no PowerPoint. Aqui, ó, incluir áudio sistema se tiver. Não vai ter áudio. Ali no procurar. Procurar? Já tá aqui, ó. Mas... Não, é no procurar. Tá. Não faz, não tem visto. Peraí. Beleza, vamos aqui procurar.
Vai abrir. Pera aí, é muita hora nessa calma. Pera aí que ele tá... Eu já deixei aberto. Se eu entrar já aqui? Não, Não? não é aí que abre. É que seu computador tá lento, ó. Não tá carregando. Ué, não tá carregando. Pera aí, Ignorar. galera. Vamos ignorar. Pera Vai aí. aberto e procurar de novo. Vamos procurar aqui. Tem aqui, não. Vamos procurar novamente. Isso, pode procurar. Vai, Pera aí pode que ele tá clicar. carregando. Tá Não, carregando. pode clicar. Tá. Isso, carregar no meu computador. Agora sim, procurei. Tá aqui, ó. Abrindo? Isso. Boa. Tá carregando aí, né? Não, aqui não. Já vai aparecer. Peraí, já vai aparecer. O arquivo é um pouquinho pesado? Peraí. Não, mas não deu nem entrada na projeção. Tá aparecendo todo mundo aqui. Peraí, ó. Não, Já foi. Espera. Agora foi. Ah, tá. Peraí. Porque pra mim não apareceu ainda. Apareceu pra você? Aí, apareceu. Agora ok? Ok. Aê, beleza. Então vamos lá. O que eu... Aliás, tá todo mundo com Bíblia aí? Todo mundo com Bíblia? A gente vai precisar fazer... Nós vamos navegar em algumas passagens bíblicas. Então eu gostaria muito que você tivesse com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Então se você não tá, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos pensar junto, tá bom, queridos? Eu tô dando continuidade àquilo que a gente começou a falar sobre... Você entende o que lê? Então, eu quero, de verdade, continuar aprofundando disso. Hoje eu queria encerrar esse tema, né? Você entende o que lê? Se for necessário, senão a gente continua assim. Vocês percebem que dos estudos bíblicos que a gente já fez até agora, eu ainda não falei de Gênesis, não falei de Êxodo, não entramos em detalhes nada sobre livros bíblicos, os livros que a Bíblia contém. Por que eu não fiz isso ainda? Porque, primeiro, se eu não tiver estruturado muito bem o porquê, o como e a minha leitura daquilo que eu estou lendo desse livro, não adianta eu entrar direto no Gênesis, não adianta eu entrar direto no Êxodo, em 1 aos Coríntios, não adianta. Primeiro eu tenho que saber, tem que estar muito claro para mim o que eu estou lendo e quais são as motivações que me fazem a ler e entender esse livro que está na nossa mão, esse livro tão rico e tão abençoador que a gente tem nas mãos, tá bom? Então vamos continuar lá, vamos lá. Então, dando continuidade à parte 2, você entende o que lê? Então vamos relembrar uma coisa. Esse é sempre um slide que eu sempre uso em todos os nossos encontros. Por que a gente estuda? Por quê? Isso está muito claro. Porque todos os meus estudos, tudo o que eu faço de estudo bíblico tem o quê? Um alvo. E esse alvo tem um nome. Sempre vai ser isso. Esse é sempre o meu primeiro slide. O meu alvo é Jesus. Por quê? Porque o meu coração está concentrado nele. O estudo bíblico só tem significado quando a gente entende que esse alvo é a pessoa de Jesus e toda a minha leitura, tudo aquilo que eu me concentro, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu oro, aquilo que eu penso, está ligado nessa pessoa. Em Jesus. Certo? Tá bom? Sempre é assim. Então eu te convido a pensar. Por que eu gosto de usar esse slide como primeiro e sempre falar isso que eu estou dizendo para vocês? Porque eu quero que você construa também o seu estudo bíblico, a sua leitura, sempre com o primeiro alvo. Qual é o meu alvo? Sempre. Tá bom? Jesus. Ok? Porque ele vai ser sempre o início da nossa conversa, porque ele é o nosso Senhor. E aí, como disse no Evangelho que escreveu João capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente começa, tudo que a gente constrói, a nossa base, o nosso alicerce é na pessoa de Jesus. Tá bom? Amém? Não, é amém, né? Amém? Vamos lá. Então, amém. Aê, Anderson. Legal, podem interagir aí, meu. Senão eu fico falando, eu fico pensando, será que eles estão ouvindo, não estão ouvindo? Mas podem interagir, entrar aí e falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Quando a gente terminar aqui esse nosso bate-papo aqui, ao final desse encontro, o que a gente vai saber? A gente vai saber qual é a natureza das escrituras, o que é uma exegese bíblica. Não se preocupe em decorar essa palavra, tá? Nossa, que palavra exegese bíblica. Nossa, eu vou lembrar o que é exegese.
Se você lembrar como faz uma exegese, eu já estou muito feliz. Não precisa se preocupar de lembrar a palavra. Mas se você lembrar o que ela significa, está ótimo aqui. O que é um contexto histórico e o que é um contexto literário. Certo? Então, praticamente, é isso que a gente vai saber hoje. Decoramos isso, quer dizer, construímos isso, tá fácil. Então, vamos lá. Como diz que é a natureza das escrituras, vamos começar. Qual é a natureza das escrituras, tá? Uma razão que eu coloco aí que é significante é que eu preciso o quê? Interpretar essa escritura. Essa escritura precisa ser interpretada por mim e precisa estar muito claro que eu preciso ter muito essa tarefa de cuidar dessa minha interpretação. Historicamente, a igreja tem compreendido que a natureza das escrituras muito semelhante à compreensão que elas têm de Jesus. Isso a igreja já vem fazendo há muito tempo e é isso que a gente vai continuar fazendo. Por quê? Porque é por aí que está o nosso caminho, né? Então eu posso pensar o seguinte, que a Bíblia, isso é muito legal, ó. Eu queria que isso ficasse claro para a gente. Ao mesmo tempo que eu pego a Bíblia Sagrada, eu entendo que ela é humana, ou seja, que ela foi escrita por homem, certo? Foi escrita por homem. E que bom que ela foi escrita por homem. Porque senão, se não tivesse sido escrita por homem, eu não acreditaria. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita por homem, então ela é humana, e ao mesmo tempo ela é inspiradora. Então, se ela me inspira, se ela me constrói, se ela me ensina a ser gente, ela é o quê? Divina. Então, humana e divina. Isso que a Bíblia é, sem dúvida, tá? E muito claro e legal a gente entender que ao mesmo tempo que ela é humana, ela é divina, ela também é o quê? Ela é dada nas palavras das pessoas, porque ela é humana, através de uma história. Então, a gente não pode deixar isso de lado. A Bíblia Sagrada tem uma história. E as pessoas que estão lá também têm uma história. E nós, como cristãos, em 2020, vamos respeitar essas histórias. Vamos entender o que essas histórias fazem parte para nós hoje. O que ela tem? Que conexão eu, 2020, tenho com história bíblica, tá? E esta natureza exige o quê? Esta é a natureza dupla da Bíblia, humana e divina, que exige o quê? A tarefa de interpretar a Bíblia. Continuando aqui, pensando na natureza das Escrituras. Alguns acreditam que, naturalmente, é um livro humano e que somente tem palavras históricas. Se pessoas acreditarem que ela é só humana, ela é somente um livro histórico e pronto. Eu vou dizer, ó, ela é um livro que fala de história. Então, eu vou deixar ela de canto lá, ok. Mas se eu acreditar de verdade que ela tem uma tarefa para mim, eu quero... para essas pessoas, a tarefa de interpretar, quando essas pessoas pensam que a Bíblia é só um livro histórico, ela não vai ter nada divino. Ela vai ter uma história que narra de alguém, que nasceu numa cidade, etc. Mas para nós, não. Para nós, ela é muito mais que limitada. Ela é ilimitada porque ela nos ensina a conhecer a revelação a partir dessas linhas humanas. Por que a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que a gente diz isso, né? Porque a gente chama a palavra de Deus porque a gente entende que ela é também divina. Por que ela fala para toda a humanidade em todas as eras e todas as culturas? Isso é muito legal a gente entender. Então, olha, como eu disse, em 2020, eu consigo pegar um livro que foi escrito numa geração totalmente diferente da minha, numa cultura que eu não conheço, quer dizer, que eu conheço, mas que eu não vivi, que não faz parte de mim. E essa cultura, ela é tão transformadora e tão rica, que essa cultura consegue me abençoar quando eu faço o meu papel ao ler. Eu não quero que essa cultura faça parte da minha vida. Não. Isso tem que ficar bem claro para a gente. A Bíblia, ela não quer se provar para nós. Porque ela também é um livro. Então, esse livro não quer se provar. Esse livro não está preocupado que se a gente vai ficar claro alguma coisa ou outra. Não. Quem faz isso sou eu, somos nós. É esse grupo, é essa igreja que se encontra aqui, tá bom? E, como disse, ela continua falando em agosto de 2020. Mesmo ela tendo ultrapassado barreiras de história, de cultura, de idades, ela continua sendo viva, porque ela é a palavra de Deus, como digo aqui no primeiro tópico, ela é a palavra de Deus, e por isso que ela faz
tem essa missão conosco de ultrapassar todas essas barreiras, tá bom? Até aqui tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Vamos seguir. Vamos seguir? Vamos seguir. Beleza, Léo. Foi o Léo, né? Foi. Beleza, Léo. Tá, joia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só me chamar, Fabio, tá bom? Aí a gente abre aqui, beleza? Anato, vamos continuar pensando aqui. Então, Deus escolheu o quê? Escolheu falar para nós através de... Olha só que legal isso, pessoal. Deus escolheu falar conosco através de palavras humanas dentro dessa história. Todo livro da Bíblia tem particularidades históricas. E, como disse no slide anterior, eu vou respeitar essa particularidade. Eu não vou casar com essa particularidade. Ó, vou dar um exemplo aqui, que a gente faz muito, né? Já para ficar mais claro para vocês, para não ficar muito teórico. Qual que é uma parte... O que vocês acham que é uma particularidade histórica da Bíblia que não faz parte da nossa particularidade? Tem uma que é muito, muito fácil, que a gente faz muito, que nós abraçamos da Bíblia. Sabe o que a gente faz? Olha que sim, apresentar crianças. Apresentar crianças é uma cultura judaica de que o menino deve ser apresentado no templo ao 8º dia após o seu nascimento. Nós fazemos o quê? Isso faz parte da cultura judaica, que Deus pediu isso para o povo judeu. Deus não pediu isso para a igreja. Só que nós abraçamos essa particularidade da história e falamos, nossa, isso aqui é legal. Eu digo isso com muito bons olhos. Eu acho bacana a gente fazer isso, só que o judeu leva muito a sério. Às vezes eu penso se a gente está levando a sério como a gente faz. Mas apresentar crianças, para o judeu, é algo sacro, é sagrado, é santo, é separado. E tem que ser o 8º dia. Tem que ser o menino 8º dia. Nós apresentamos as crianças assim que elas podem já ir à igreja, tomar as vacinas, após ter tomado vacinas e etc. Mas isso para nós, a gente abraçou isso da cultura judaica, que não é dessa igreja. Nós só adotamos isso para nós. Certo? Tá claro isso? E então, cada documento bíblico, cada relato, cada livro dos 66, ele é o quê? Ele é um documento condicionado pela linguagem. Cada livro tem uma linguagem. Pela época, pela cultura que foi escrito, e, em alguns casos, pela cultura oral. Ou seja, tem livros que foram escritos porque alguém falou. Não porque tinha... Como é que a gente escreve livros hoje? A gente escreve através de outros livros, não é? Sempre tem inspiração para a gente através de outras escritas. A Bíblia não foi escrita assim. Não teve outros livros para a Bíblia ser escrita. Não teve, exceto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Do Antigo para o Novo, que a gente vai conversar isso num outro estudo bíblico. No outro estudo bíblico eu abro essa parte aí. Então, vamos pensar em alguns exemplos, né, de que eu estou dando aqui sobre esse negócio de cultura e linguagem. Ó, esse texto é clássico. Vamos ver se esse texto aí, o Malaquias 3, o famoso Malaquias, é o último livro, vamos lá. Eu falei para a gente estar com a Bíblia na mão, vamos lá. Malaquias 3:10. Quem achar, só fala assim, eu achei aqui, Fabio. Eu estou aqui abrindo o meu também. O meu já achei aqui, mas eu queria que alguém... Achei. Achou? Eu, Rafael, posso ler? Beleza, Carelli. Carelli, então você podia ler para a gente, para pensar o que tem a ver do que eu estou falando aqui, se faz sentido isso ou não, se a gente está lendo direito a Bíblia ou não. Malaquias 3:10. Claro. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Nossa, fantástico. Olha só. Então, o que o Carelli leu para a gente? O que o Carelli leu para nós? Se nós formos dizimistas, qual que é o nosso futuro? Ó, qual? É 10. Próspero. Não é isso, não? Não foi isso que você leu, Carelli? Se nós formos dizimistas, Foi. Qual que é o nosso futuro? Do que o texto está dizendo? Que nós seremos... Ó, e o texto é categórico no final, né? Vejam se não vou abrir as comportas dos céus.
e derramar sobre vocês tamanhas bênçãos. Esse é um dos livros que os pastores mais gostam para pedir dízimos e ofertas. Mas, veja só, eu disse aqui para nós, na natureza das Escrituras, que eu faço um exercício quando eu vou ler. Não é isso que eu estou dizendo desde o início da conversa aqui? Que eu tenho que entender a época, que eu tenho que entender originalmente por que aquele texto foi escrito. Não é isso que a gente está conversando hoje? É isso, não é? Ou não? Não é isso, Léo? Cadê o Léo? Sim, exato, exato. Exato, não é, Léo? Então, veja só. Se eu estou lendo Malaquias 3,10, eu estou vendo que se eu for dizimista eu vou ser próspero, então eu vou ser dizimista, certo? Eu vou chegar lá na Bethesda, olha, eu acho que eu vou até dar um boost aí, eu não vou dar 10 não, eu vou dar 20% para ver se dá um upgrade aí na minha bênção aí. Hã? Você premium. A Baiana está falando aqui, você premium. Então, esse texto não tem nada a ver com a igreja. Puxa, falei. E agora? Esse texto não foi escrito para a igreja. Então foi escrito para quem? Foi escrito para um momento em que Israel vivia num período do pós-exílio. Israel está saindo do seu exílio, do seu cativeiro babilônico. É só a gente começar a ler o Antigo Testamento. Então, eu estou lendo Antigo Testamento, eu já cheguei lá em Daniel, Isaías, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eu estou lendo que nesses livros desses profetas, eu estou vendo que o povo está preso no cativeiro babilônico. Só que o povo está saindo desse cativeiro. Deus está resgatando esse povo. E agora, a mensagem do profeta Malaquias para o povo é o seguinte: ô povo, vocês precisam voltar a ser quem vocês eram. Vocês precisam... E aí o profeta Malaquias, muito inspirado por Deus, ele diz o quê? Tragam os dízimos e tesouros à casa do Senhor. Porque essa é a palavra do Senhor para aquele momento e para aquela situação que o povo está vivendo. Então não tem nada a ver hoje eu pegar esse texto e dizer assim, ó pessoal, aqui na Igreja Bethesda, se a gente não levar o dízimo e o tesouro e tudo que a gente tem, Deus não vai nos abençoar e se a gente fizer isso, Deus não vai colocar a gente à prova, hein? Então vocês entendem a importância que tem quando a gente faz uma linguagem, um estudo daquilo que a gente está lendo? Tá dando para compreender? Ô, Fábio. Oi, meu irmão. Diga. Você dá esse recadinho para uns milhares de pastores aí no Não só para os pastores também, mas para os crentes também, porque inclusive os crentes usam essa parte da prova aí para você ter créditos diante de Deus. É verdade, Anderson. O que você está falando é algo muito sério e é pura verdade. Mas aí, Anderson, aí que entra o nosso exercício. Quando alguém comenta uma coisa dessa conosco, quando alguém usa um texto fora de contexto, a gente tem uma missão. Qual? Dizer para ele, meu irmão, o que diz esse texto que você está lendo aí? Exatamente. Né? Esse texto que você está lendo faz menção ao quê? Diz respeito ao quê? Você está lendo do começo ao fim? Você está entendendo todo o histórico daquilo que você está lendo? Aí entra naquele... Por isso que esse nome dessa aula de hoje aqui que a gente está conversando é Entendes o que lês. Por quê? Porque eu quero entender aquilo que eu estou lendo, se faz sentido para aquilo que eu estou lendo na Bíblia Sagrada. Não é o meu livro de cabeceira? Então, né? Olha só que legal essa, Deuteronômio capítulo 20, bem rápido essa, para a gente ver. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 1. Esse é mais rápido. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quem achou? Pronto, achei aqui. Você lê pra gente, por favor, irmãozão? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Sim. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Muito bom. Então, veja só. Então, o que eu vou usar de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1? Primeiro que talvez eu nunca nem vá à guerra. Talvez... Quem de nós aqui vai à guerra?
E a guerra aqui é guerra mesmo, não é um símbolo, é guerra mesmo. O pessoal está indo para a luta, para a batalha. Só que eu não vou para a guerra. Eu tenho quase certeza, eu tenho quase 99% de chance que eu nunca vou à guerra. Eu não tenho nem idade mais para ir à guerra. Então, o que faz sentido para mim quando eu leio o versículo 20, versículo 1? Que eu não vou para a guerra, então não serve para mim? Não, que isso foi muito importante para uma situação que o povo vivia. Olha só, olha como a gente já pode construir um devocional aqui. Simples com esse versículo. Ó, eu sei que eu não vou para a guerra, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que Deus gosta de mim, que Jesus quer bem a mim. E mesmo eu não indo para a guerra, sabendo que eu não vou, o texto está dizendo que Deus estará com esse povo. Então, hoje eu posso estar muito triste com alguma situação na minha vida e dizer assim, Senhor, independente daquilo que eu vou enfrentar na minha vida, sabe o que me tranquiliza, Senhor? Que o Senhor está comigo, que o Senhor está na minha vida, que o Senhor traz paz para mim. Olha só, acabamos de construir um devocional. Então, assim, eu preciso acreditar piamente. Não, peraí. Eu vou para a guerra e tem cavalo e tem carro. Não tem nada disso comigo. Mas o texto faz sentido para mim quando eu sei que eu não estou bem e que isso pode ser muito rico para a minha vida, porque eu sei que eu posso confiar em Deus, independente do que aconteça na minha vida. Percebem como faz todo sentido isso? Léo? Sim, faz muito sentido. A Rosana está falando que eu estou te chamando muito aqui. Outra coisa, então essa é mais ou menos a ideia da natureza. Eu fiz um resumo aqui para a gente entender um pouquinho o que é a natureza das escrituras. As escrituras têm um papel fundamental de ser um livro, de ser a palavra de Deus, de ser uma inspiração, mas que é um livro. E que é um livro. E que esse livro precisa ser respeitado. E nós vamos fazer isso, não vamos? Como cristãos, vamos fazer isso. Certo? Certo, Anderson? Certo. Vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho o que é exegese. O que eu vou colocar aqui na sequência vocês já vão entender. A primeira tarefa do intérprete, e visto, deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Todos nós que estamos aqui hoje somos intérpretes. Não de Libras, tá? Não de Libras. Mas nós somos intérpretes. Por quê? Porque você lê alguma coisa e interpreta. Principalmente a Bíblia. Como que a gente lê a Bíblia? Na verdade, eu ia começar com essa pergunta no início, né? A gente não quer interpretar a Bíblia. Nós queremos que a Bíblia fale por si só e que ela seja aquilo que eu quero que já disseram para mim que ela é. Pronto. Eu não vou mudar, nada vai me fazer entender a Bíblia de outro jeito. Por quê? Porque eu aprendi assim. Minha avó me ensinou assim, minha mãe, meu tio, alguém me ensinou assim, eu ouvi a pregação. É desse jeito que vou ensinar a Bíblia. Meu professor da escola dominical. Irmãos, eu preciso todo tempo fazer uma interpretação daquilo que eu estou lendo. Eu tenho que fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, o que é uma exegese? É o que a gente já faz. É o estudo cuidadoso, sistemático das escrituras, do quê? Para compreender o sentido original do qual ele foi escrito. Ou seja, o escritor ele pretendia escrever aquilo por qual motivo? Por um motivo, não é? Então, quando eu me coloco com esse sentimento, o texto começa a fazer sentido para mim. Então, a exegese é uma tarefa histórica. Por quê? Porque teve um momento que foi escrito. Essa eu coloquei sensacional, porque quando eu estava preparando esse slide, eu achei essa frase sensacional. A tentativa de escutar a palavra de Deus, conforme os destinatários originais, devam tê-la ouvido. É uma tentativa de escutar a palavra, conforme os destinatários originais devam ter ouvido. Por que isso é sensacional? Qual o exercício da exegese hoje com essa frase? É sensacional, essa por minha conta aí. Eu quero pensar que se eu tivesse recebido o livro do Deuteronômio, se eu tivesse recebido, como que eu iria ler esse livro?
Se o livro fosse escrito para mim, chegasse na minha mão, como eu ia ler esse livro? Se o evangelho que escreveu Lucas tivesse sido escrito ao meu amigo Fábio Estrela, como que eu teria lido? Aí, eu estou fazendo essa pergunta para que vocês pensem quando vocês forem ler. Quando o cara recebeu, a pessoa, o destinatário, ou melhor, o destinatário recebeu aquele livro bíblico, o que ele pensou? Como que ele fez aquela leitura? Já pararam para pensar como isso é fantástico? Aquela pessoa que recebeu, opa, mas nós fazemos esse exercício. Isso, para mim, é sensacional. Mas é claro, a gente só vai conseguir isso como? Estudando. Se nós não estudarmos, esquece. Nada vai funcionar. Vamos praticar? Vamos praticar juntos? Topam? Ó, como eu coloquei algumas passagens, eu vou pedir então para alguém abrir em Lucas. Só diz para mim quem vai, só para a gente ficar, para a gente não ter problema. Quem pode abrir então em Lucas? Só diz aqui eu. Robson. Robson. Robson abre Lucas. Quem pode abrir Atos capítulo 1, versículo 1 e 2? Eu. Quem? Eu, Léo. Henrique. Léo, beleza. Henrique. Beleza, Henricão abre Atos capítulo 1. Quem pode abrir 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 4? Eu. Ronaldo? Isso. Fechou, meu irmãozão. Robson, Henrique, Ronaldo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 11 ao 16. Quem pode abrir? Tá. Pode ser eu, Juliana. Juliana, fechou. Essa é legal, ó. Apocalipse. Nossa, essa é legal. Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Quem pode abrir no Apocalipse? Eu quem? Patrícia. Patrícia. Beleza, Paty. Segura aí. Romanos, capítulo 16, versículo 22. Eu abro, Fábio. Eliane? Beleza. Então vamos lá. Vamos ver o que diz. Vamos ver o que o Lucas escreveu no capítulo 1, do verso 1 ao 4. É o Robson, não é, Robão? Isso aí. Vamos tentar. Então, pessoal, o que eu queria de vocês? Vamos entender juntos? Vocês estão comigo aqui? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Não. Estamos aqui. Estamos aqui. Eu digo assim, aqui assim, tá claro o que eu estou dizendo? Estou falando Sim. muito rápido? Estou falando muito rápido? Tudo tranquilo. Tá bom. Então, joia. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Legal. Então, peraí. Bom, você percebeu que parece que o Lucas está escrevendo o Evangelho de Lucas para uma pessoa? Não sei se fica claro para você no não sei se você fica claro para você no versículo 3. E ele ainda chama ele de excelentíssimo. Sim. Então, peraí. Então, o Evangelho que escreveu Lucas foi escrito por um cara chamado Teófilo. Ah, peraí. Então, olha que interessante. Tinha um destinatário, Teófilo. O Evangelho de Lucas tinha que chegar na mão desse Teófilo. Certo? Certo. Olha que lindo. A Bíblia tinha um destinatário. Lembra o que eu falei agora há pouco? Lembra o que eu falei? Se eu fosse o Teófilo. Se nós aqui fôssemos o Teófilo, para receber o evangelho que o Lucas escreveu para ele. Meu, isso é sensacional. Sensacional. Olha só que escreveu Atos, capítulo 1. Vamos lá em Atos. Atos é o Henrique, né? Isso. Henrique, você já abriu aí Atos? Deixa eu abrir o meu aqui. Atos, capítulo 1 e 2. Vamos ver para quem ele escreveu, Henrique? Você podia ler para nós? Posso.
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Henrique, você percebeu uma coisa comigo aí? A mesma coisa que o Robson leu no versículo 3? No versículo 1, que você leu agora? Parecido. Hum? É parecido. É. Fala do Teófilo. De novo? Então, ou seja, peraí. Atos dos Apóstolos foi escrito para quem? Teófilo? Teófilo. Exato, Henrique. Quem iria receber o livro de Atos? Teófilo. Teófilo. É isso aí. Então, olha só como Atos é uma carta. Apesar de ter muitos relatos, Atos dos Apóstolos é uma carta destinada por um cara chamado Teófilo. Capítulo. Certo? Gente, que capítulo manchilo. Primeira aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui também. Capítulo 8. O verso do 1 ao 4. Alguém achou? Quem foi? Quem ficou de ler? Eu, Ronaldo. Você, Ronaldo. Ô, meu irmão, por gentileza. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Muito bem. Olha que interessante, o Paulo está falando de alimento sacrificado a ídolos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, talvez até para o Ronaldão. Qual é o alimento que é sacrificado aos ídolos? Vocês sabem? Porque eu não sei. Qual que é o alimento? Eu não estou falando, não, de trabalho, de oferenda que fazem na rua. E não estou falando desse tipo de trabalho, não. Estou falando de alimento mesmo. Qual é o alimento que é sacrificado aos ídolos? Eu não sei. Eu não sei. De repente alguém pode dizer, Fábio, a calabresa Aurora é sacrificada aos ídolos. Cordeiro, não é, ô Fábio? Hã? Cordeiro, não é? Não, cordeiro hoje, está dizendo que a carne de cordeiro hoje é sacrificada aos ídolos? Aos ídolos? O que a gente leu aqui, o que o Ronaldo leu. Calma, agora eu fiquei confuso. Você não entendeu a pergunta. O Ronaldo leu que o alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Está aqui no texto, né? Aí a minha pergunta é, quais são esses animais sacrificados aos ídolos? Porque eu não sei. Entendi. Hoje, em 2020. Faltou falar o 2020, tá? Quais são esses animais sacrificados aos ídolos? Eu não sei. Galinha. A Rosana tá falando a galinha. Já cheio de galinha. Galinha, galo. A Rosana tá falando galinha, galo. Mas esses daí não valem, amor. Isso não vale. Sacrificam lá para macumba lá. Então, mas esse não vale. Por que não vale? Não, porque esse eu sei, esse já sei. Eu tô falando o que eu não sei. Porque o Paulo tá dizendo aqui, veja só, o Paulo tá dizendo assim, ó, que todos sabemos. Paulo não está, veja só, Paulo não está falando de alimento sacrificado em macumba. Não. Não tem nada a ver com isso. Pode ir mesmo, não é isso. Para aquela época, Paulo está falando com o povo judeu. O povo judeu come alimentos que eles entendem que muito naquela época o paganismo sacrificava alimentos. A igreja de Coríntio sabia disso. Quais eram esses animais que eram sacrificados? Por isso que o Paulo está dizendo isso. Então, Paulo não está dizendo para nós, Léo, Ronaldo, sai aí procurando aí quais são os animais sacrificados e fala para a igreja, viu? Não tem nada a ver. Eu não sei quais são. E nem vou saber. Então, veja só que esse texto, em 2020, para mim, qual é o sentido que ele tem para mim quando eu quero contextualizar ele para 2020, dizendo que eu estou comendo alimento não a ídolo? Não, eu tenho que tomar muito cuidado, porque talvez eu nem tenha um alimento assim. Certo? Essa é muito legal, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 11 ao 16. Deixa eu mudar aqui meu capítulo. Foi a Juliana, né? É isso? Isso, eu mesmo. 11, do 11 ao 16. Essa é muito legal. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor.
Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Legal, valeu, Juliane. Então, peraí, gente. Então, veja só. Então, a mulher tem que ter cabelo comprido, não é isso? Né, Ju? Foi o que você leu, não foi? Foi, naquela época era isso. Ah, peraí, agora não é mais? Não. Ó, o da Maiara tudo bem agora. Ó, peraí, agora Olha que tem umas igrejas que sustentam isso ainda. Sim, tem. Ei, vamos. Tem um pessoal Certo. que dá um F5 aí. É, vizinho. E aí, veja só. Por que que o Paulo está escrevendo isso? Coríntio, eu falei que a gente tem que estudar e fazer contexto histórico. Lembro que tudo que eu disse, eu estou fazendo tudo conexão com o que eu acabei de dizer nos outros slides, certo? Tá claro? Sim. Coríntios é uma cidade portuária e que era muito comum em Coríntios receber embarcações de navios. Era muito comum receber embarcação. E imaginem só, os marinheiros chegavam das embarcações em Coríntios com um desejo de se servir com prostitutas. Existia na cidade de Corinto um templo de uma deusa chamada Afrodite, que é uma espécie de deusa de prostituição. E os marinheiros que chegavam nessa cidade, iam direto para esse local. Para vocês terem uma ideia, a história até diz que algumas delas deixavam até rastros de sapato, de roupa, para que quando os marinheiros parassem os seus barcos, eles pudessem saber aonde era o templo. Porque imagina só, o cara ficou meses no mar. Ele chegou em Corinto e ele sabe que Corinto tem um lugar igual a esse. Aí ele, onde que é? Onde que é? Opa, olha só, elas sabem que os barcos param nesse porto e que bastavam eles seguir os rastros que as prostitutas deixavam, que eles chegavam até o templo. O templo dessa deusa Afrodite. E veja só, o evangelho chega na cidade de Corinto. Paulo prega em Corinto, as pessoas se convertem e vão para a igreja. Mulheres prostitutas se convertem e vão para a igreja. Só que existia um rito. As prostitutas de Corinto tinham que raspar a cabeça, raspar mesmo. E só tinham deixavam aquela trança do lado do cabelo. E em cima era careca. Por quê? Como uma forma de culto à sua deusa. Só que essas mulheres, imaginem só, as mulheres se converteram. E agora? Elas vão para a igreja careca? As mulheres de lá estão falando, nossa, o que é isso? Está criando um escândalo. Então, o que Paulo disse para essas mulheres? Que você leu, Ju? O que Paulo recomenda para elas irem para a igreja? Ele diz, peraí, deixa eu achar aqui, ele diz que o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, então subentende-se que o véu faria o papel do cabelo, né? Perfeito, é isso aí. Por quê? Para que não causasse escândalo. É isso aí, Ju, perfeito, isso mesmo. Então, Paulo está dizendo para essas mulheres, na cidade de Corinto, que usem o quê? O véu, para não causar escândalo na igreja. É isso aí, irmãos. Acabou, é isso aí. A mulher hoje tem que ir para a igreja, de véu para a igreja? Não tem nada a ver. Não faz parte de nenhum contexto daquilo que o Paulo está escrevendo. Alguém abriu aí? Beleza. Tranquilo até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, Fábio. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar? Não, ficou muito, muito claro. Claro? Muito claro. Beleza, vamos embora. Não tem nada a ver usar esses costumes, né, agora. Exatamente. Como muitos usam essa passagem como um costume, né? Legal. Vamos lá, vamos ver Apocalipse capítulo 1.
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Legal, que o 4 que legal, Patrícia. Até o 4. Olha só, lê o 4. Pra gente, olha que interessante que aí o 4 fecha aquilo que eu quero dizer. Ah, tá. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Legal. A minha versão diz: as 7 igrejas da província da Ásia. Isso mesmo. Eu esqueci de ver. Eu fui direto aqui. É isso mesmo. Se tivesse lido numa outra versão, eu falei, mas cadê as 7 igrejas da província da Ásia? Não, as 7 igrejas da província da Ásia. É isso mesmo. Isso, a vocês, graça e paz, e etc, etc. Sim. Vai, vejam só. Para quem o Apocalipse para quem o Apocalipse foi destinado? Patrícia acabou de ler, Patrícia. Para João, né? Não. João foi o que escreveu, né? João foi o que escreveu. Ele escreveu para quem? Para 7 igrejas? Da Ásia. Isso aí. Exato. Então, quando eu pego o livro do Apocalipse, nossa, que vai... Sabe aquele papo assim que até que o Anderson estava levantando aí? Pô, peraí, meu, né? Você estava brincando, falando, tem gente que não faz leitura bíblica, não entende leitura bíblica e não lê a Bíblia. Peraí, essas pessoas que dizem isso, e tá cheio de gente, o Anderson tá super certo, tá cheio de gente, é aquela assim, quando eu leio o Apocalipse, e agora? Peraí, primeira coisa, o Apocalipse foi escrito para quem? A Patrícia acabou de ler. Para 7 igrejas. Para 7 igrejas, exato. Então, primeiro, eu tenho que entender o que acontecia naquelas igrejas. A partir daquilo que acontece naquelas igrejas, é que eu tento entender o que daquele ambiente tem a ver comigo hoje. Eu não posso... Tem teólogos aí, que eu tenho uns caras muito doidos. Tem doido para tudo. Infelizmente, tem doido para tudo. Tem teólogos que dizem assim, agora nós estamos vivendo a igreja de Sardes, agora nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nós estamos vivendo que igreja? A igreja de 2020 de Jesus. Ponto. Eu não estou vivendo a igreja de Laodiceia, depois a igreja de... Não, isso não existe, irmãos. Isso não existe. A igreja que nós estamos vivendo é essa agora, e que eu vou dizer, é a igreja online. É essa que eu estou vivendo hoje. Tá certo? Amém? Amém. É essa. Para a gente encerrar isso aqui, Romanos capítulo... Olha só que legal, Romanos. Está claro até aqui? Romanos 16, 22. Para a gente ler rapidão aqui. Romanos 16, 22. Olha só que interessante. Quem ficou de ler Romanos 16, 22? Eu. Eliane. Ali. Peraí, deixa eu abrir o meu também aqui. Cadê Romanos? Romanos 16. Aí, peraí, deixa eu só abrir o meu aqui. Beleza. Já abri também. Pode ler, Eli, por gentileza. Romanos 16, versículo 22, né? Uhum. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Peraí. Mas Romanos não foi Paulo que escreveu? Tá dizendo que foi... Aqui tá na própria carta de Romanos, está dizendo que foi o Tércio. E agora? O que vocês acham? O Paulo estava preso, né, Fábio? Ele estava, se não me engano, ele estava acorrentado e ele falava pro Tércio escrever. Isso. Paulo tinha... muito bom. Lucas Neves, mais conhecido como Minhoca. Muito boa sua colocação. Possivelmente, a palavra é possivelmente, Paulo estivesse preso. Mas era muito comum da época existirem os amanuenses. O que são amanuenses? Homens que escreviam para os outros. Então, eu sou um escritor e eu quero uma amanuense. Eu vou contratar essa amanuense aqui, Maiara, para ser a minha
para escrever aquilo que eu vou falar. Vai, Mayara, escreve aí. A fé e o... Pois é, a Mayara é minha amanuense. Paulo tinha um amanuense que era Tércio. Então, Tércio assina a carta comprovando a autenticidade que ele escreveu. E por que isso era comum? Porque a tradição oral, como disse no início da nossa conversa, a tradição oral era algo que estava muito em evidência ainda na época. Certo? Eu sei que não faz muito parte da nossa cultura essa questão de tradição oral, mas era algo que existia muito no período bíblico, tá certo? Quando você lê a Bíblia, você pensa, a Bíblia foi escrita quase toda por uma tradição oral, tá bom? Agora eu vou ter que acelerar bem aqui, porque senão não vai dar tempo de concluir aqui a nossa palavra. A Eusana já brigou comigo com toda razão, porque é o horário. Existem perigos de fazer uma exegese? Se não fizermos, existe sim, e muito perigo. Um exemplo aqui, só que eu não vou ler para ganhar tempo, mas vocês vão saber, que é Mateus capítulo 4. Vou só explicar. O que é Mateus capítulo 4? É o momento em que Jesus se encontra com quem? Com Satanás, depois de ter jejuado e orado por 40 dias no deserto. Lembra? O texto diz, em Mateus capítulo 4, que ele teve fome e ele foi levado e tentado pelo diabo. E qual é a discussão que existe lá entre Jesus e o diabo? Passagens bíblicas, certo? Então não adianta a gente saber citar trechos bíblicos sem fazer com que aquelas passagens tenham começo, meio e fim. Tá certo? Se eu só citar versículos bíblicos, isso não enriquece, não me deixa mais rico, não me deixa mais crente. Tá bom? Deixa eu falar aqui rapidão um pouquinho de contexto histórico. A questão mais importante do tipo de contexto histórico é qual? É a ocasião. Cada livro foi escrito num contexto com uma necessidade. Coríntios foi escrito por quê? Porque a igreja de Coríntios tinha um problema muito sério, que era qual? Divisão. O pessoal brigava para tomar a ceia. Vocês imaginam isso? Por exemplo, a igreja lê muito, 1 aos Coríntios capítulo 11, quando ele fala, porque eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei, que o Senhor Jesus à noite que foi traído, tomou o pão, comeu o pão, tomou o cálice, deu graça, esse é o corpo do Senhor e etc. Não é isso? Depois Paulo diz assim, antes, ou melhor, quem tem fome come em casa. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está falando, pessoal, vocês têm que ser mais organizado. A igreja não pode ser desse jeito que vocês estão pensando. Então, quando eu leio Coríntios, tem que estar muito claro para mim o quê? Que Paulo está falando de um problema que existe lá naquela igreja, tá? Então, eu tenho que ter um entendimento claro do que está acontecendo, o que aconteceu com Israel, o que acontece com a igreja e o que nós aqui em 2020 temos a ver com isso, tá? Isso é muito importante. Então, eu tenho que estar nesse fio para me entender isso, tá? Ou o que será que as pessoas querem dizer quando elas falam acerca de alguma coisa sem contexto? Essencialmente, o contexto literário significa o quê? Palavras, isso é bacana, é o que eu acabei de dizer. Palavras, textos bíblicos fazem sentido. E isso eu queria que você gravasse hoje à noite. Se você quiser... Fábio, eu não lembro da palavra exegese que você falou, não tem problema. Mas eu queria que isso você gravasse. Você lê um versículo bíblico. O versículo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Tá. O que está escrito antes? O que está escrito depois? Tá? O que está escrito antes? O que está depois? Por quê? Porque quando eu sei o que está antes e depois, a frase faz sentido para mim. Aí eu não fico só citando palavras bíblicas sem nenhum sentido. Tá bom? Isso eu queria muito que a gente gravasse hoje à noite, tá? Contexto literário. Isso é bacana. Eu devo perguntar ao texto diversas vezes. Perguntar ao texto repetidas vezes. Quais? Qual é a razão disso? Qual é a linha de pensamento do autor? O que o autor está dizendo quando ele diz exatamente, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece? Por quê? Por que o Davi está dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Por que ele está dizendo aqui o que a Eliane leu e eu, Tércio, redigi essa carta? Por quê? Então, essas perguntas eu tenho que fazer, e como disse, várias vezes,
ler a Bíblia é muito sério. É muito sério. Não é difícil. Sabe qual é o problema que a gente tem na leitura bíblica? É que a gente se viciou. O vício persegue a gente acha que tem que ler. Peraí que eu vou ler aqui. Então, é isso. Não é assim que lê Bíblia. Não é assim que lê a Bíblia, tá bom? Não é assim. Então, ó, faço questão de frisar aqui, ó. Você deve perguntar ao texto quantas vezes? Repetidas vezes, tá? Vamos terminar. Alguma dúvida? Eu dei uma acelerada aqui um pouquinho mais, porque eu sei que eu já falei demais aqui. Alguma dúvida? E aí, o que vocês acham? Ou dúvida, ou comentário? Opa, Eli? Pode falar, Eli. Ou dúvida, ou comentário, ou agregar. Comentário, que engraçada a questão do templo lá das igrejas, né, que você falou. Eu ouvi muito essa questão da igreja de Laodiceia, que é aquela que era o amor de muitos iria esfriar, isso daí, né? Ouvi muito isso. De que a gente estava vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. É uma coisa engraçada, né? Como isso partiu de teólogos também, ou não? Isso partiu de teólogos. Sim. Essa visão, ele sempre... Tudo que a gente vai ouvindo e aprendendo é porque algum teólogo, algum pastor de renome falou. O que a igreja fez? Engoli e falei, é isso. Por quê? Porque é mais fácil engolir, porque está pronto. Está pronto. É por isso, Eli, que o YouTube faz tanto sucesso. Está pronto. Eu não preciso pensar, não é? Alguém já pensou por mim. Então, ele fazer essa leitura de achar que, por exemplo, nós estamos em algum momento da igreja de Laodiceia, da igreja de Éfeso. Não temos nada a ver. Nós somos a igreja de Jesus em 2020. Amém. É essa igreja que nós somos. E hoje, como disse, nós somos a igreja de Jesus online. Somos. Até quando? Não sei. Mas nós somos a igreja de Jesus online. Tem sido bênção. Amém. Legal? Obrigada. Alguém queria comentar alguma coisa mais ou perguntar? Tava bom. Só esperando, Anderson. Tava esperando você. Fábio, muito bom, viu? Muito bom. E a impressão que dá, assim, que eu já tinha essa impressão, mas cada vez mais a gente percebe que o povo não lê e não interpreta a Bíblia, nem os pastores, nem as pessoas que deveriam ensinar, e o povo também, porque o que tem de repeteco por aí, de papagaio repetindo versículo sem texto fora do contexto, não está no gibi. Muito bacana essa aula de hoje, viu? Legal. E viu, Anderson, muito bem colocado o que você disse, porque veja só, eu também não quero aqui dizer que agora a gente sabe tudo não, viu? Pelo amor de Deus, a gente não sabe tudo. Longe disso. Aqui é uma conversa do que pode nos ajudar a como estudarmos melhor a Bíblia. Então, assim, Fábio, você está dizendo que você sabe tudo? Não sei, não, longe disso. Aliás, eu já sei que eu não sei nada. Isso eu já sei, que eu não sei nada. Mas é um começo, o meu coração com vocês é para que seja um começo de uma conversa que lá na frente você fala, nossa, isso foi importante para mim. Por quê? Porque eu sou tão preocupado com as escrituras, porque isso é muito valoroso, isso é muito sério. As escrituras, para mim, e para nós, tem que ser algo muito sério. Eu não leio ela de qualquer jeito, porque ela não tem que ser lida de qualquer jeito. Por que ela tem que ser lida de qualquer jeito? Não é? Sim. Mas o que tem de gente ensinando gente errada por aí não está na história. Outro dia mesmo, vou dar um exemplo aqui bem rapidamente. Pode dar. Eu estava discutindo com alguém uma interpretação de um texto e a pessoa quase me bateu virtualmente porque eu falei que não tinha mais sentido aplicar aquilo, porque era uma regra específica do Antigo Testamento, lá numa questão de Levítico. Eu falei, não tem mais sentido aplicar isso. Você está dizendo que a Bíblia não tem mais sentido? Não falei isso. Falei que há um contexto para aquele texto especificamente, para aquele povo, não é para a gente aquilo. Aí eu perguntei para a pessoa assim, você aplica o restante do texto? Não, isso não se faz mais sentido. Então, faz uma parte e a outra não faz? E aí as pessoas... Tem muito disso, irmão. Infelizmente, Anderson. Infelizmente. Tem muito disso, sim. E vai continuar tendo ainda, infelizmente.
Mas agora nós somos chamados para uma causa nobre, né? Que é poder interpretar e fazermos isso juntos, né? Eu queria... Alguém queria falar alguma coisa mais? Ou Eu queria fazer uma pergunta. Ah, claro, Ju, claro. Pelo que eu percebi, você tem formação, né, Fábio, nessa parte da teologia. E assim, você acha que os próprios livros bíblicos, eles contextualizam a gente? Ou assim, eu estou dizendo no seguinte sentido: para a gente fazer uma interpretação adequada, eu tenho que saber o que acontecia historicamente, né, naquele momento. Eu lendo um livro da Bíblia, um livro específico, ele me contextualiza, ou as pessoas acabam sendo contextualizadas pelas formações que elas têm na teologia, numa outra busca de formação, entendeu? Uhum. O livro não te contextualiza, porque o livro bíblico ele não tem sendo bem exato, ele não está preocupado em nos contextualizar. O exercício, Ju, exatamente é meu. E tá pegando o exemplo do Anderson. O que eu leio, o que eu tiro desse livro? O que esse livro faz sentido para mim em 2020? Então, o livro, ele está escrito, ele foi escrito já com propósito. Aquela frase assim, nossa, eu descobri uma nova verdade agora. Não, você não descobriu nova verdade, não. Isso aí já estava lá. Isso já esteve, talvez eu não pensei, a gente não pensou, mas ninguém descobriu nova. A Bíblia, ela não está se apresentando para nós com novas verdades. Ela tá se apresentando para nós com a verdade. A verdade já está escrita. É isso. Então, o texto não está pensando... O escritor, pensando no que você perguntou, o escritor não estava preocupado, Ju, se em 2020 alguém ia ler esse texto. Longe disso, Ju, longe. Não estava. O escritor não pensou a longo prazo. Aí você vai falar, Fábio, por que você acha isso? Porque é muito claro. O escritor estava falando do quê? Daquilo que o Anderson falou. Daquele momento, daquelas pessoas. Israel está falando sobre eles. O Malaquias 3,10 que a gente leu lá, levai dízimos e tesouros, qual é o problema? Você vê que Jesus não fala mais sobre isso. Quando que a gente lê Paulo falando sobre isso? Ó, não esqueçam, viu, que está escrito lá nos profetas, viu? Não. Era um problema que existia lá. Então, em nenhum momento a gente vê isso. A gente vê Jesus falando sobre isso. E, aliás, a gente não vê também Jesus falando de um monte de coisa. Tem um monte de coisa que Jesus também não fala. Por quê? Porque ele precisa falar de tudo? Não, ele não precisa falar de tudo. Ele precisa me ensinar a valorizar o ser humano, a vida. Se Jesus me ensinar a fazer isso, se isso estiver claro para mim, quando eu ler a Bíblia, Ju, se a Bíblia estiver clara para mim, que ao ler esse texto, eu aprenda a amar, eu aprenda a valorizar o próximo, mesmo se aquele texto não está claro, esse assunto desse problema que eu estou vivendo hoje, então a Bíblia fez todo sentido para mim. Todo sentido. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Na verdade, era bem... Eu imaginava que não houvesse essa contextualização histórica nos livros, e eu acho que é aí também um dos pontos em que a gente tem tantas interpretações, né, equivocadas. Não está ali auto-explicando assim, olha, essa foi para esse tempo, para essa época, para essas pessoas, e aí as pessoas pegam por desconhecerem também essa necessidade de contextualizar historicamente e de desconhecer qual era o contexto daquele momento, elas fazem interpretações equivocadas e levantam como verdades, né? Isso mesmo, Ju. Isso mesmo, Ju. Perfeito, Ju. É isso aí. Exatamente. Você resumiu a minha palavra. É isso aí. Perfeito. As pessoas usam a Bíblia também como seu amuleto. Elas querem defender aquilo que elas acreditam e vão usar a Bíblia para dizer isso. E principalmente para fazer das pessoas massa de manobra. Vamos imaginar, não é meu caso, mas eu sou um pastor que tem uma igreja com 5.000 pessoas. Agora na pandemia, tá caindo, minhas ofertas tá caindo. Eu tenho que usar alguma coisa. Já sei, vou usar a Bíblia. Você fala, Fábio, o cara é maldoso, né? Infelizmente é. O cara é maldoso. Ele usa a fé das pessoas para poder ganhar aquilo que ele quer. Mas existe. Infelizmente, tá? A palavra é in. Infelizmente. Tá? Legal, muito bom. Gostei. Muito, viu, Fábio? Eu gostei muito. Que bom, gostei também dos comentários de vocês. Alguém queria falar mais? Alguma coisa? Complementar? Eu só quero falar que é sempre muito rico, sempre muito rico, essas reuniões de PG. E o Fábio sempre traz as melhores palavras do mundo que
me enche assim que por isso eu faço questão de, quando eu posso, estar junto, porque é sempre muito rico. Só edifica, não tem como, né? Não tem como você, hoje foi mais ou menos, não existe essa possibilidade. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe muito você também, viu? Você é irmãzona. Ó, você é daqui, ó. Onde você mora, ó. Eu encerro a minha frase, a minha palavra, com... A gente lá na Bethesda gosta muito de falar sobre ele, né? Sobre o Rubem, né? Que foi um escritor, para quem não sabe, né? O Rubem Alves foi só um resuminho dele aqui, ele foi um educador, foi um psicanalista, foi um teólogo, nasceu em 1933 e faleceu em 2014. E ele escreveu diversos tipos de livro, mas eu peguei esse trechinho aqui de uma fala dele, que ele recebeu por uma revista de educação escolar, que ele disse assim, olha, a leitura deve ser ensinada como se ensina música. Eu achei isso da hora. Se ensina música. A música, como ela é ensinada, ela não é ensinada fragmentada pelas notas musicais, e sim a canção como um todo. Aí, olha só que exemplo lindo que o Rubem Alves deu. A mãe pega no bebê, embala o bebê, e como? Cantando uma música, cantando uma canção. E a criança entende a canção. E o bebê ouve a música, e o bebê, e não cada nota da música, ele ouve a música, ele não ouve as notas separadamente. A evidência da compreensão é o fato de que ela se tranquiliza e dorme ouvindo a música, mesmo não sabendo nenhuma nota musical. Por que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente leu aqui hoje? Eu amo a Bíblia, eu entendo que a Bíblia é, para mim, a palavra de Deus, e vai ser sempre. Mesmo pensando naquilo que vocês levantaram, mas, Fábio, mas eu não vivi lá na época de Moisés. Não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu não vivi na época de Moisés, se eu não vivi na época de Adão e Eva, se eu não vivi na época de Paulo, não tem problema. A Bíblia faz todo sentido para mim hoje, em 2020. Por isso que eu amo a Bíblia. Tá bom? Então eu convido você também a amar a Bíblia. Se você não ama ainda, não tem problema. Hoje é o dia. Vamos amar juntos. A Bíblia é o livro dos livros. Quando você fala, qual livro você mais gosta? Bíblia Sagrada. Sem pensar. Tá bom? É isso aí. Como comecei em Cristo, encerro como? Em Cristo. É dele, não é? Para ele, por meio dele, por ele. Então, comecei dizendo que o alvo é Jesus, encerro dizendo que o alvo é Jesus. Tá bom? Amém, Fábio. Amém, Fábio. Muito bom, viu? Valeu. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Cadê a bênção apostólica? Peraí. Deixa eu parar a projeção. Não, a gente ainda tem, acho que mais uma... A gente tem mais uma música, Mari? Não, aperta ali para... Não. Sim. Yes. Só um minutinho. Aê! Ô, Fábio. Oi. Agora mostra onde você estava batendo quando a Denise estava falando, que ninguém viu. Você acha que você bateu aqui, não foi? Aqui? É. Velho. Denise, falei que você é daqui, ó. Ai, doeu. Mas é mesmo, é para doer mesmo. Legal. Muito bom. Pode ir. Mari? Alô? Oi? Oi? Vocês vão tocar mais uma música? Sim. Vamos sim. Beleza. Tua graça me basta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça
seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Amém. Amém. Obrigada, Léo e Mari, pelo louvor, muito bom. O Henrique tá aí, Paty? Peraí. Vem cá. Ele só foi no banheiro, mas tu já tá vindo. Tá bom. Vem cá. Vida. Pronto, voltei. Pode orar para finalizar pra gente? Ô, Mari, Oi. deixa eu falar uma coisa aqui. Pedir pro Henrique colocar a família da Jéssica, da Ica, que está sempre com a gente aqui. A Quitéria acabou de colocar no grupo que a mãe dela veio a falecer. Ela estava com Covid, estava internada há muito tempo já, e ela não resistiu, hoje ela faleceu. Então, só para você lembrar das orações da família da Jéssica, tá bom, Henrique? Tá bom. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais uma sexta-feira de grupo, Senhor. Muito obrigado pelo ensino de hoje, Deus. Que tudo que o Fábio falou fique em nossa memória, Senhor. E que o Senhor também proteja a família da Jéssica, Senhor. Que a mãe dela tem de falecer e que o Senhor console a família dela, Senhor. Que todos fiquem melhor, dê paz para ela, dê paz para todos, Senhor. Que todos agora fiquem bem e que que todos aqui também estejam na quarta-feira, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de hoje, por mais um grupo. Amém. Amém. Só lembrando, gente, que agora o PG vai ser de quarta e sexta, não vai ter mais de segunda, tá bom? E pra gente encerrar agora, eu queria pedir pro Anderson despedir a gente com a bênção apostólica. Que honra! Amém. Vamos levantar as nossas mãos, então, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as doces consolações do Espírito estejam com todos nós, com nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém.